Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Abram comigo a apostila na página 391, a apostila do terceiro bimestre, módulo 22. Nós vamos estudar os quadriláteros. Os quadriláteros são os polígonos que possuem 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices. Aqui na imagem de abertura, nós temos composição de C.P. Mondrian, 1935. A utilização das cores primárias, azul, vermelha e amarela, e de linhas horizontais e verticais, definindo figuras com o formato de quadriláteros. São marcas registradas do pintor holandês Pierre Mondrian, que nasceu em 1872, faleceu em 1944. Observem, nós temos aqui figuras que são formadas por linhas horizontais, linhas verticais. Essas linhas são perpendiculares entre si, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Então, todos esses polígonos, todos esses quadriláteros que estão aqui na imagem de abertura, são quadriláteros que possuem os 4 ângulos internos de 90 graus. 4 ângulos internos retos, embora possuam formatos bem diferentes, né? Possuem essa característica em comum. Todos têm 4 ângulos internos retos, 4 ângulos internos de 90 graus. Agora, continuando aqui. Embora os quadriláteros que constituem a obra de Mondrian não sejam todos iguais, eles têm uma característica comum relacionada às medidas de seus ângulos internos. Eu acabei de comentar com vocês. Qual é essa característica? A característica é: todos são retângulos, ou seja, possuem todos os ângulos internos retos, todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Questão 2. Elabore um esboço com uma releitura da obra de Mondrian, composta de quadriláteros com características diferentes dos quadriláteros da obra original. Você vai pegar uma folha de sulfite, vai fazer linhas horizontais e verticais, bem destacadas assim na cor preta, só que você não pode utilizar retângulos. Você pode utilizar quadrados, trapézios, losangos, paralelogramos ou outros tipos de quadriláteros, certo? E vai colorir usando as cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul, ok? Combinado? Agora, página 392. Estabelecendo classificações. Existem diferentes situações em que é útil classificar os elementos de um grupo. Podemos classificar países, selos, seres vivos, palavras, quadriláteros e muitos outros itens. Para isso, procuramos propriedades comuns que permitam agrupar determinados elementos em uma mesma categoria e propriedades específicas que diferenciem os vários elementos entre si. Então, nós podemos utilizar algumas situações, algumas propriedades e agrupar elementos. Quando as características são comuns, quando as propriedades são comuns, esses elementos ficam agrupados em uma mesma categoria. Já quando as propriedades são mais específicas, você consegue diferenciar um elemento de outro e separar ainda os grupos. As propriedades que escolhemos para determinada classificação são chamadas de critérios. Dependendo do critério estabelecido, 2 elementos podem ser classificados em itens de um mesmo grupo ou de grupos diferentes. Então, você escolhe
e as propriedades. Essas propriedades são chamadas de critérios. Dependendo dos critérios, os elementos podem ficar em um mesmo grupo ou em grupos diferentes. Por exemplo, no módulo 21, utilizamos, grifem aqui, é importante, utilizamos 2 critérios para classificar os triângulos. A medida de seus lados foi um critério e a medida de seus ângulos internos, outro critério. Observe que no segundo, o primeiro critério de classificação, os 2 triângulos desenhados a seguir. Observe que, segundo o primeiro critério de classificação, que é de acordo com a medida dos lados, os 2 triângulos desenhados a seguir estão no mesmo grupo, pois ambos são isósceles. Então, primeiro critério, lados. Qual é a característica para ter um triângulo isósceles? Os triângulos isósceles possuem 2 lados de medidas iguais. Então, de acordo com os lados, esses 2 triângulos pertencem ao grupo dos triângulos isósceles. Lembrando que esse tracinho e esse tracinho indicam que esses lados são iguais. Então, o triângulo azul possui 2 lados de medidas iguais. O triângulo azul, esse tracinho e esse tracinho indicam que esses lados são lados de medidas iguais. Triângulos que possuem 2 lados de medidas iguais são classificados em relação aos lados como triângulos isósceles. Então, em relação aos lados, eles pertencem ao mesmo grupo dos triângulos isósceles. Porém, de acordo com o segundo critério, que são os ângulos internos, eles pertencem a grupos diferentes. O primeiro triângulo, ele é acutângulo, ou seja, possui 3 ângulos internos agudos, menores que 90 graus, enquanto o triângulo laranja é retângulo, ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, olha que interessante, de acordo com os lados, eles pertencem ao mesmo grupo, os 2 são isósceles. De acordo com os ângulos, eles pertencem a grupos diferentes. O primeiro é acutângulo, o segundo é retângulo, ok? Continuando aqui, vamos explorar a seguir uma classificação feita com base em diferentes critérios, além de uma forma de representar resumidamente os elementos classificados. Para isso, observe as imagens abaixo. Então, vamos lá. Nós temos na letra A um urso panda. Ele é um animal terrestre, ele é um mamífero e não é um felino. Na letra B, nós temos uma onça pintada. Uma onça pintada é um animal terrestre, é um mamífero e é um felino. Na letra C, nós temos um avestruz. É um animal terrestre, não é um mamífero e não é um felino. Na letra D, nós temos um golfinho. O golfinho é um animal aquático, ele não é terrestre, mas ele é um mamífero e não é um felino. Agora, na página 393, nós temos o gato na letra E. Ele é um animal terrestre, ele é um mamífero e é um felino. Na letra F, nós temos um cavalo marinho. O cavalo marinho não é um animal terrestre, ele é um animal aquático, ele não é mamífero e também não é um felino. Com base no que eu comentei com vocês, vamos responder a questão número 1. Dos animais representados anteriormente, indique quais são terrestres, mamíferos e felinos. Número 2. Na classificação feita no item 1, por que alguns animais foram citados mais de uma vez? Vamos para a resposta. Os animais terrestres são A, B, C e E. O urso panda, a onça pintada, depois o avestruz e o gato. Os mamíferos são A, B, D e E. O urso panda, a onça pintada, o golfinho e o gato. Os felinos são B e E, a onça pintada e o gato.
Vocês conseguem perceber que o gato pertence às 3 categorias? Então, na classificação feita no item 1, por que alguns animais foram citados mais de uma vez? Por quê? Um exemplo, o gato é um animal terrestre, é mamífero e é felino. Seguindo esses critérios, ele pertence aos 3 grupos ao mesmo tempo. Resposta: porque pertencem a mais de uma categoria ao mesmo tempo. Por exemplo, o gato é ao mesmo tempo um animal terrestre, um mamífero e um felino. Questão número 3. Classifique cada afirmação em verdadeira ou falsa. Todo felino é terrestre. Verdadeira. Letra B. Todo mamífero é felino. Falsa. Nós temos, por exemplo, o golfinho é um mamífero e não é um felino. Letra C. Alguns animais terrestres são felinos. Verdadeira. Alguns são felinos, outros são aves, por exemplo. Letra D. Existem mamíferos que não são terrestres. Também é verdadeira. Um exemplo é o golfinho, que é um mamífero e é aquático. Letra E. Nenhuma ave é um felino. Verdadeira. Letra F. Nenhum mamífero é terrestre. Falsa. Nós temos o urso panda, que é um mamífero e é terrestre. O gato e a onça, que são mamíferos e são terrestres. Letra G. Todo animal é mamífero. Não, nem todo animal é mamífero. Falsa. Letra H. Todo mamífero é animal. Sim, todos os mamíferos são animais. Então, a nossa sequência fica verdadeira, falsa, verdadeira, 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 falsa, falsa, verdadeira. Agora, nós vamos para a questão 4. Escreva nas regiões adequadas do diagrama a seguir as letras correspondentes aos 6 animais representados nas fotografias. Começando pelos felinos aqui no centro. B e E são felinos, onça pintada e gato. Agora aqui eu tenho os que são mamíferos e terrestres. Quem é mamífero e terrestre ao mesmo tempo? Letra A, o urso panda. Agora, quem é mamífero, mas não é terrestre? Aqui fica a letra D, que é o golfinho. Agora, quem é terrestre e não é mamífero? Aqui fica o C, a letra C, que é o avestruz. Agora, qual animal? Não é felino, não é mamífero e não é terrestre. Aqui a letra F, o cavalo marinho, ok? Aqui é uma representação bem resumida de tudo que nós falamos. Agora, página 394. Considere os quadriláteros desenhados a seguir. Quadrilátero 1, 2, 3 e 4. Todos possuem 4 lados bonitinhos. Só que em relação aos ângulos, o quadrilátero 1 e o quadrilátero 2, eles não possuem ângulos retos. Já o quadrilátero 3 possui ângulos retos, assim como o quadrilátero 4. Esse quadradinho com um pontinho no meio é o ângulo reto. Então, escolha um critério de classificação geométrico e divida os quadriláteros em 2 grupos, de acordo com o critério escolhido. Deixe registrado o critério escolhido e o motivo pelo qual cada quadrilátero foi incluso naquele grupo. Então, eu escolhi em relação aos ângulos. Possuem ângulo reto e não possuem ângulo reto. Quais são os quadriláteros que possuem ângulo reto? São os quadriláteros 3 e 4. Quais quadriláteros não possuem ângulo reto? 1 e 2. Bem simples. Agora nós vamos falar dos quadriláteros notáveis. Na abertura deste módulo, você identificou uma característica comum aos quadriláteros definidos pelas linhas da obra de Mondrian. Eles eram retângulos e os retângulos apresentam os 4 ângulos internos retos de 90 graus. E modificou tal característica para fazer uma releitura dessa obra, como eu expliquei. Vocês poderiam fazer quadrados, losangos, paralelogramos. Já na sessão anterior, você precisou identificar diferenças entre alguns quadriláteros para estabelecer um critério de classificação para eles. Nós separamos os que tinham ângulo reto dos que não possuíam ângulos retos.
Ao estudar esses polígonos, os matemáticos também observaram similaridades, semelhanças e diferenças entre os vários quadriláteros. Eles perceberam que todos os quadriláteros que possuíam pelo menos 2 lados paralelos apresentavam propriedades especiais. Por isso, os quadriláteros com essa característica, qual característica? Vamos grifar aqui. Pelo menos 2 lados paralelos, que possuíam pelo menos 2 lados paralelos, chamados de quadriláteros notáveis. Muito importante. Os quadriláteros notáveis possuíam pelo menos 2 lados paralelos. Porém, mesmo entre os quadriláteros notáveis, havia algumas diferenças, ou seja, era possível identificar diferentes tipos de quadriláteros notáveis. Grifem. É possível identificar diferentes tipos de quadriláteros notáveis e nós vamos estudá-los agora. A seguir, vamos analisar vários quadriláteros notáveis para que possamos estabelecer uma classificação dentro desse grupo de quadriláteros. Questão número 1. Observe a figura abaixo em que estão representadas 8 retas. Dentre essas retas, são paralelas entre si. A reta R, deixa eu mudar aqui. A reta R é paralela à reta S, elas mantêm sempre a mesma distância, não possuem pontos em comum. As retas A, B e C são paralelas, reta A é paralela à reta B, que é paralela à reta C. As retas D, E e F são paralelas, a D, E e F. Mantêm a mesma distância entre si, não possuem pontos em comum. Além disso, as retas D, E e F, a reta D, forma ângulos retos com as retas R e S. A reta E e F também, por isso elas são chamadas de perpendiculares, as retas R e S. Aqui são ângulos de 90 graus, ó. Aqui são 4 ângulos de 90 graus. Aqui também são 4 ângulos de 90 graus. Então, a reta D, E e F são perpendiculares, formam ângulos retos com as retas R e S. Agora eu preciso que vocês acompanhem comigo. Essa primeira figura você vai colorir de amarelo, pois ela é um paralelogramo. Aqui a segunda figura você vai colorir de vermelho, ela é um losango. A terceira figura vai ser colorida de laranja, ela é um trapézio. A quarta figura vai ser colorida de azul, ela é um quadrado. A última figura tem que ser colorida de verde e ela é um retângulo. Agora, vamos aqui. As retas da figura, ao se intersectarem, definiram 5 quadriláteros. Eu falei com vocês. Nós temos aqui um paralelogramo, que vai ser colorido de amarelo, um losango, que vai ser colorido de vermelho, o trapézio, colorido de laranja, aqui o quadrado, que vai ser colorido de azul, e o retângulo de verde. Esses 5 quadriláteros são notáveis? Justifique sua resposta. Sim, eles são quadriláteros notáveis, pois todos eles possuem pelo menos um par de lados paralelos, que são as retas R e S. Então, aqui, para formar o paralelogramo, aqui nós colorimos de amarelo, um lado é o R. Um lado está sobre a reta R, outro lado está sobre a reta S. E esses lados são paralelos, porque as retas R e S são paralelas. O mesmo acontece com cada um desses quadriláteros. Então, todos têm pelo menos um par de lados paralelos, já que as retas R e S são paralelas e os quadriláteros foram construídos sobre ali as retas R e S. Agora vamos para a página 395. Observe as características dos quadriláteros
notáveis mostradas no quadro a seguir. Vamos lá, eu vou mostrar aqui primeiro. Nós temos um paralelogramo. Qual é a característica do paralelogramo? Dois pares de lados paralelos. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo e as laterais são paralelas. Por isso, ele é um paralelogramo. Aqui nós temos um losango. Qual é a característica para um quadrilátero ser classificado como um losango? Qual é esse critério? Os quatro lados de mesmo comprimento, de mesma medida. Aqui nós temos um trapézio. Qual é o critério para termos um trapézio? O trapézio tem um par de lados paralelos, que aqui é a parte de cima, né? O lado de cima e o lado de baixo. Agora o quadrado. Qual é o critério para termos um quadrado? O quadrado tem os quatro ângulos internos retos e os quatro lados de mesmo comprimento. E para ser retângulo, nós vimos na abertura do módulo, quatro ângulos internos retos. É isso que nós vamos relembrar na página 395. Então, o trapézio, eu quero que vocês grifem, possui um par de lados paralelos. E desenhem aqui o trapézio. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo. O paralelogramo possui dois pares de lados paralelos. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo e as laterais também são paralelas. O retângulo. Para ser um retângulo, o critério é possui todos os ângulos internos retos e você pode colocar aqui o quadradinho com um pontinho no meio. O losango possui todos os lados com o mesmo comprimento. Ele tem o formato da pipa, então todos os lados têm o mesmo comprimento, a mesma medida. E o quadrado? O quadrado possui todos os ângulos internos retos e todos os lados de mesmo comprimento. Desenhem aqui o quadrado e podem colocar o símbolo do ângulo reto, ok? Agora identifique na figura do enunciado. Eu já fiz com vocês. Nós já pintamos o quadrado de azul, o retângulo de verde, já pintamos o trapézio de laranja, já pintamos o losango de vermelho e já pintamos o paralelogramo de amarelo. Não pode mudar a cor, combinado? Letra C. Complete o quadro do item anterior, fazendo um desenho de cada tipo de quadrilátero notável. Não esqueçam de fazer os desenhos, como eu fiz aqui, mostrando para vocês. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que todos tenham entendido. Um beijo. Estou morrendo de saudade de vocês. Qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu sempre fico muito feliz atendendo e esclarecendo as dúvidas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!